Vocês já sabem que eu tenho professores na minha família, mas ninguém conta a parte boa e a parte ruim de tudo isso, porque sim, a área de educação não é fácil. Todo mundo sabe que a minha mãe e a minha irmã são professoras, mas elas não são as únicas da minha família. Eu tenho uma tia por parte de mãe que também é, e a filha dela também. E uma tia que foi professora substituta. E um primo e uma prima por parte de pai. Bastante gente até. E sempre tem algo novo pra gente se surpreender com essa espécie que vem sobrevivendo ao longo dos anos. E sinceramente, é bem estranho ter que se acostumar com as coisas sempre mudando. Mas lembre-se que vai de pessoa pra pessoa. Se você tem um professor na família, pode ser que a sua vivência não seja como a minha. Mas se for, eu te desejo paciência. Minha mãe já era professora infantil muito antes de ser mãe, ao ponto de dar aula ainda quando estava grávida da minha irmã. Mas depois que ela nasceu, graças a fontes de forças externas, e isso é assunto para outro vídeo, ela acabou parando para cuidar da minha irmã e de mim. E ficou cuidando da gente a minha infância inteira. Mas nunca deixou o seu lado pedagoga de lado, a ponto de eu já saber escrever meu próprio nome antes mesmo de entrar pra escola. Ela me ajudava nas lições, me explicava tudo com carinho. Eu lembro até hoje de todo dia a gente treinar a tabuada e depois tirar um cochilo. Hoje eu não lembro mais a tabuada, mas eu ainda tiro o cochilo. Mas quando eu fiz 13 anos, a minha mãe decidiu que queria voltar a dar aula. E é óbvio que todo mundo aqui em casa deu todo o apoio pra isso. E ela e a minha tia, que também tinha parado pra cuidar dos meus primos, começaram a estudar pra passar num concurso. E adivinha? Elas passaram de primeira. Sim, a minha mãe é o máximo. Mas mal sabíamos que isso era só o começo de algo muito maior. A minha mãe passou como professora infantil da prefeitura. Então ela é denominada como PEI, Professora de Educação Infantil. Mas dependendo da área, essa sigla pode ter outros significados, como o PEI e o PEI. Sim, temos muitos PEIs. Mas caso você não saiba, na rede pública, tanto na municipal quanto na estadual e na prefeitura, existe algo chamado atribuição, que é basicamente a época que os professores dão uma de guerra infinita e brigam por salas e aulas, porque todo ano eles têm que fazer isso. E às vezes brigam pra ficar numa escola só e não ser mandado pro outro lado da cidade, ou pra pegar mais aulas, porque afinal, quanto mais aulas, mais dinheiro. E na prefeitura, principalmente pro ensino infantil, esse processo parece ser mais simples, embora minha mãe já tenha sofrido com o caso de ter que atravessar a cidade pra trabalhar. E isso desgastou muito ela, mas agora tá tudo bem. Mas a minha irmã, que trabalha no estado, as coisas são mais assustadoras. Mas agora que passamos pela atribuição e vamos finalmente para as aulas, claro que nas reuniões de família isso vai ser comemorado. E é óbvio que quando elas se encontram só tem uma coisa que elas fazem: ficam falando das aulas. E você quer a verdade? É até que muito engraçado, porque você já fica sabendo de umas coisas absurdas. Principalmente se elas forem pedagogas, como é o caso da minha família materna. Todo mundo ali só mexe com criança. E como todo mundo tá calejado de saber, crianças são uma fonte de risadas. E só pra vocês terem uma pequena ideia, a minha irmã deixou eu contar uma dessas histórias. Na sala da minha irmã, ela teve uma criança com um nome bem específico. Vamos chamá-la de Fulana. Esses dias, a minha irmã passou uma atividade que era basicamente: encontre a bola no quarto de Fulana, que era o nome da personagem. E era o mesmo nome da Fulana. O que aconteceu quando ela leu o enunciado? Ai, meu pai. Ela abriu o berreiro dizendo: esse não é meu quarto, professora. Esse quarto é feio. Cara, ela contou isso, tipo, preocupadíssima. Eu só sabia dar risada. Mas nem todos são rosas. Às vezes você também lida com alunos difíceis, ou até com convivências ruins. E eu posso dizer, eu nunca vou esquecer da minha mãe chorando quando ouviu um caso muito pesado de um dos primeiros alunos dela. E também tem os casos onde a sua própria família pode estar na sala com você. Lembra que eu disse que eu tenho uma tia que foi professora substituta? Então, adivinhem pra quem ela deu aula? Exatamente, minha sala. E como eu posso dizer isso? A minha tia é deveras linda, né? E o que acontece quando um bando de alunos do 9º ano tem aula com uma professora bonita? Podemos dizer que eu não tive muita paz enquanto ela deu aula pra gente, né? Mas saindo da sala de aula, o que acontece dentro do convívio? Lembra quando eu disse que elas ficam falando das aulas? Bom, eu chamo isso de reunião pedagógica. Todo dia, toda hora. Eu vou pra cozinha, elas estão falando das aulas. Eu entro no carro, elas estão falando das aulas. Eu tô tirando um pelo encravado e pode parecer bobo, mas nós que não somos da mesma espécie ficamos muito cansados da mesma coisa. E às vezes eu só quero reclamar que eu achei uma animação ruim e elas ainda conseguem transformar isso numa conversa sobre como os alunos gostaram daquela animação. Tipo,
o que eu preciso fazer pra eu trocar o disco? Mas a verdade é que não dá pra trocar. Ele tá riscado e soldado dentro do player. O que nos resta é aceitar que vamos provavelmente ouvir sobre o fulaninho pelas próximas 7 horas. Mas tem algo pior do que as reuniões pedagógicas. As musiquinhas infantis. Perdi as contas de quantas cantigas eu fui obrigada a aprender porque a minha irmã tinha que treinar pra ensinar os aluninhos dela. Mas pelo menos eu ria. Mas o pior, com certeza, são as musiquinhas. Aquelas que ficam grudadas na cabeça, sabe? Começa com elas cantando sem parar. E quando você vê, você está no seu trabalho, cantarolando essa música, e todos estão olhando pra você como se você tivesse hackeado o canal da Galinha Pintadinha. Mas, com certeza, sem sombra de dúvida, o que mais me surpreende não é algo em si da profissão, mas sim da minha própria irmã. Além de pedagogia, a minha irmã também é formada em artes. E o que todo artista faz? Encontra algo novo pra fazer. E quando você é um artista que realmente se importa com o meio ambiente, você encontra algo novo pra fazer com aquilo que já foi usado. É sério, vocês não têm noção de quantas vezes eu vi a minha irmã voltar com papel usado, garrafinha vazia, caixa de papelão, porque ela tinha certeza que ela ia usar. E elas estão ali, guardadas no nosso armário, até hoje. Mas ela diz que ainda vai usar. Ou também o fato que eu pego o fim de semana pra organizar o meu quarto todinho pra eu trabalhar num lugar confortável, e durante a semana, quando eu volto do estágio, ele tá assim: mana, o que é tudo isso? Oi, maninha, eu trouxe alguns papéis usados da escola, mas eu prometo que eu arrumo. Tá, mas por que você trouxe esses aqui? Eles estão com texto impresso atrás. Não é melhor reciclar? Não! As crianças podem usar a parte de trás pra desenhar, tem espaço. Ok. E o que você vai fazer com esses aqui que já tem desenho? Você não vai guardar, né? Ah, não, esses eu vou usar pra fazer papel machê. Por sinal, me ajuda a rasgar em pedaços pequenos? E sim, não é fácil ter que lidar com tudo isso. Às vezes cansa, às vezes eu quero brigar, mas quando eu vejo o quanto ela se esforça, quanto as duas se esforçam, eu não consigo ficar brava, porque apesar de ter certos desconfortos, ou das papeladas que não acabam mais, eu sei que tudo isso é fruto do grande esforço delas. E eu mesma reclamo, mas eu também não sou perfeita, eu também tenho a minha parcela de bagunça, também tenho meus hiperfocos que eu quero que todos vejam, e também tenho problemas que quero compartilhar. Mas é exatamente isso, sabe? Todos nós queremos ser ouvidos, mas nem sempre os professores têm essa chance, principalmente agora que tá rolando uma onda de cansaço emocional e desrespeito em relação aos alunos com os mesmos, que em si tem milhões de motivos para estar acontecendo, e não é só culpa dos alunos e nem só dos professores, mas sim de todo um sistema. Mas eu não tô aqui para falar disso. O que eu quero dizer é que eu, pelo menos, vejo o sacrifício que as duas mulheres da minha vida fazem. Elas com certeza amam muito o que fazem e acreditam muito no futuro das crianças, porque até eu mesma, que sempre acredito na melhora e tenho a convicção de que o meu trabalho pode ajudar de alguma forma alguém, não tenho certeza de que faria o tanto de coisa que elas fazem. Então, não tô dizendo pra vocês automaticamente virarem robozinhos e respeitarem seus professores, até porque respeito se conquista, e é burro o professor que não acha isso, até porque a gente sabe que tem muito professor que não entende e acha que pode tratar a turma como quer, e isso não tá certo. Mas quero botar vocês pra refletirem, porque nem tudo tá decidido pra eles. Alguns lutam contra todo um sistema pra conseguirem manter uma sala entretida, outros simplesmente entram em parafuso. E lembre-se, a aula de vocês acabam, mas a deles não. Alguns viram noite, outros têm até outros trabalhos pra conseguir pagar as contas. A vida não é um morango pra ninguém. Se não é pra você, também não é pra eles. Mas mesmo assim, eles saem de casa com a crença de que eles podem nos guiar pra gente aprender um pouquinho mais. E sinceramente, acho que a gente devia dar mais valor a isso. Afinal, como dizia o grande Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. Deixa o like se você gostou e se inscreve pra ver mais filosofadas filosóficas como essa. Se quiser ajudar essa animadora a comprar um pão velho de cada manhã, considere virar membro ou mandar um live pix com alguma mensagem legalzinha. Os links estão todos na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!